Olá, seja muito bem-vinda. A gente te convidou hoje para vir tomar um café aqui conosco. Estou eu aqui nos estúdios da Jolivie, Fernanda Aranda, a sua editora, e também estou acompanhada do Dr. Leonardo Aguiar, seu médico consultor. Tudo bem, Dr. Léo? Tudo bom, Fernanda? Obrigado pelo convite e vamos lá. Vamos lá, Dr. Léo riscou a agenda dele hoje, cancelou todos os compromissos para estar com você hoje numa aula online que a gente também vai te apresentar uma grande novidade. Então, por isso, continue com a gente, fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai hoje conseguir informações preciosas para construir uma nova relação com a sua saúde, que é isso que a gente faz aqui na Jolivie, né, Dr. Léo? É isso, Fernanda. A gente aqui na Jolivie, a gente quer trazer essas novas informações e tá junto com os nossos leitores e com os nossos assinantes também para co-criar uma saúde diferente, um entendimento diferente do que é saúde de verdade. Exatamente isso. Então a gente começou com 4 minutinhos de atraso, não era porque estávamos caçando Pokémon, não, é porque a gente estava deixando a casa em ordem para dar uma aula de verdade para você. Seja muito bem-vindo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser interagir com a gente, por favor, mande um e-mail para contato@jolivie.com.br. Os meninos estão monitorando e eles vão me avisar aqui caso venha uma dúvida sua. Se der tempo, a gente consegue colocar aqui na nossa programação e interagir com vocês. E antes da gente te apresentar uma novidade, eu queria falar um pouco do panorama atual de saúde, né, Dr. Léo, que traça um pouco a nossa atual relação tanto com os nossos médicos quanto com os nossos indicadores, né? Os meninos vão colocar na tela os números de uma pesquisa que eu tive acesso, uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a USP, lá no campus de Ribeirão Preto, né? Bom, enfim, eles avaliaram, eles cronometraram o tempo de consulta, né, que foram feitas, realizadas em várias instituições de saúde lá de Ribeirão Preto e que dão um panorama atualmente de como está o nosso atendimento com os médicos, né? O que foi interessante de descobrir foi que, assim, quanto maior o tempo de consulta, mais satisfeito ficava o paciente. Então, entre 11 minutos e 15 minutos, o paciente considerou o atendimento excelente, 15 minutos, tá? Entre 7 minutos e 11 minutos acharam a consulta boa, já os que consideraram o atendimento regular, né, tiveram uma consulta variando entre 3,8 e 7,5 minutos. E é aí que eu fiquei completamente surpresa, porque sim, foram mapeadas consultas com menos de 4 minutos. Dr. Leonardo Aguiar, neste tempo de consulta e sabendo que muitas vezes, né, você... Casos, a gente acaba achando que é um médico que quer consultar rápido ou que a culpa da consulta ser curta é do médico. Mas a gente tem que entender que às vezes... Muitas vezes é todo um sistema que está por trás e que o médico acaba se virando e dando um jeito de conseguir atender toda aquela fila, aquela demanda em curto espaço de tempo. E sim, é muito difícil. Vamos então tentar entender por que o sistema de saúde está tão sobrecarregado, uma vez que nós temos uma população muito numerosa de médicos, né? Só no estado de São Paulo, mais de 90 mil. Então, por que o sistema está tão sobrecarregado? Será que é porque a gente tem uma relação errada com a nossa saúde? Isso é uma coisa que me faz pensar todos os dias. Por que as pessoas só entram no sistema de saúde quando elas estão com um problema ou quando elas estão doentes? Certo. E o sistema de saúde, na verdade, é um sistema de saúde ou é um sistema para remediar ou para tratar a doença? É isso que me deixa muito confuso. Poxa, eu só vou lá no meu médico, ou só entro no sistema, só consigo atendimento quando eu já estou com um problema instalado, com um sintoma, com uma doença. E como é que a gente vai conseguir repensar ou mudar esse sistema, esse modo que a gente se relaciona com a nossa saúde ou com a nossa doença e com os médicos e com o próprio sistema? Isso que a gente vai começar a entender e pensar. Vamos falar sobre isso hoje. Acho que um bom ponto de partida é uma reflexão, né? Você, quando vai para o seu caderninho do plano de saúde, ou você, quando encontrou a Jolivie, você estava numa situação tranquila, ou você já estava com problema de uma doença ou alguma coisa instalada, né? Acho que é um bom ponto de partida, porque naquela linha, né, de que a gente só dá valor quando a gente perde, as pessoas realmente só se preocupam com a saúde quando acontece algum problema, né, Dr. Léo? É isso mesmo, e já é a nossa mentalidade como paciente procurar o médico ou o profissional de saúde, o enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, quando a gente já está com um problema.
Dificilmente a gente vai lá para fazer assim, olha, eu tô bem, doutor, eu tô bem, vem aqui dizer que eu tô bem e eu quero melhorar. O que eu posso fazer de melhor? Ou o que eu posso fazer para ter uma qualidade de vida melhor, ou melhorar a minha condição? São poucas as pessoas que conseguem entender esse mecanismo de como eu posso melhorar e como eu posso ter uma vida melhor. Então é isso que a gente começa a estudar. São poucas as pessoas que conseguem entender que o médico tem esse papel também, né, Exatamente. doutor? Que ser médico não é só ficar remediando. O ato de ser médico e um profissional da saúde é muito mais do que remediar, é cuidar das pessoas. E a gente cuida, às vezes, para não remediar, mas para evitar que uma coisa aconteça. Evitar que uma doença se instale, ou evitar que uma doença progrida. Então, eu acho muito bacana esse nível de parceria que a gente faz da Jolivie com os nossos assinantes, e a gente faz uma espécie de educação e um empoderamento de dar poder para os nossos assinantes, para que, olha, vai lá, pergunta para o teu médico como é que tá, o que você pode fazer para melhorar. A gente vai dando esses conceitos quase como um coaching de saúde mesmo, um orientador, um profissional para vamos repensar a nossa relação com o médico, com a doença, com a saúde, o que a gente pode fazer de melhor. Acho bem legal, enquanto as pessoas ainda estão chegando, né, eu queria sugerir para que vocês participassem de uma pesquisa. É só você clicar nesse izinho que aparece aqui no canto direito da sua tela e fizesse uma reflexão mesmo e ajudasse a gente escolhendo qual é hoje a área da sua saúde que você gostaria que tivesse uma ajuda mesmo. Que você gostaria que tivesse alguém que te pegasse pela mão e te ajudasse a construir uma nova relação com esse aspecto da saúde, né? A gente estabeleceu algumas opções, que é o sono, a alimentação, o exercício físico e o controle do estresse. Então, acho que é bacana vocês participarem dessa pesquisa, porque no final da nossa aula a gente vai dar aqui uma informação bem bacana para vocês e participar é fundamental para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho. Voltando com você, doutor Léo. Ok, tudo bem, a gente está nessa relação de consultas a jato com o médico, a gente só procura o profissional de saúde quando a coisa tá mesmo, né, ruim, apareceu um sintoma, o sintoma não foi embora, a gente não tem mais a cultura da prevenção, a gente ainda acredita que remediar é melhor, mas existe um grupo de futuristas e de profissionais da saúde que está estudando um jeito de modificar tudo isso. Como? Então, como que a gente está prevendo o futuro da nossa saúde? Como eu vou prever a nossa saúde, mas como eu vou prever o fato de não adoecer? Certo. Vamos pensar por esse lado. As pessoas, elas estão aprendendo a tirar as suas medidas. A gente está aprendendo a nos medir e trabalhar com essas medidas antes que elas virem doenças. E essas medidas vamos chamar de indicadores. Entendi. Então, essas pessoas que querem construir uma nova relação com a saúde estão tentando nos alertar que hoje o que a gente tem como indicador de saúde, na verdade, é um indicador de doença, é isso? Perfeito, porque o que acontece? Hoje em dia, alguns exames laboratoriais, e quando a gente se mede, quando a gente se mede de vários aspectos, se olhando no espelho, subindo na balança ou medindo a pressão, a gente está pensando só em monitorar uma doença ou uma causa, ou alguma situação que já aconteceu. Certo. Mas o que é o legal? Como a gente vai prever o futuro? Vamos começar a monitorar e cuidar desses números antes deles virarem doença. Entendi. Porque, por exemplo, hoje se eu sei que eu meço a minha pressão, Isso. E daí eu medi a minha pressão e deu lá que a minha pressão tá alta, eu já tô com um problema instalado, é isso? Exatamente. É assim, na verdade, a pressão é um número isolado, e um número isolado não quer dizer nada. Entendi. Pode ser que você mediu a tua pressão errada, pode ter acontecido de tu ter um momento que a tua pressão subiu, a sua pressão só subiu naquele momento, e que você não seja um hipertenso. Entendi. Por isso que é importante sempre ter essa relação com um médico e conversar com ele. Olha só, doutor ou enfermeira, eu medi minha pressão, deu alta, será que eu estou doente? Aí ele vai fazer todo o diagnóstico, vai te ensinar a medir, vai ter algumas medidas, vai ver como é que faz. Se ele tivesse tempo, ele te ensinaria a medir. Exatamente.
Então, vamos tentar organizar a casa para a gente ajudar as pessoas que estão ali do outro lado. E, por favor, você que está aí prestando atenção na nossa aula online, tiver alguma dúvida, manda para o contato@jolivi.com.br. O Daniel está monitorando todas as perguntas que vêm, ele me avisa aqui. E se der tempo, a gente vai conseguir responder de forma online. Então, vamos lá. Hoje, o que a gente tem de indicador é um indicador que já, quando ele aparece, você já está numa situação complicada. Por exemplo, a pressão. Você sabe que quando você está com a pressão acima de 12/8, acima de 13/9, você já está com a pressão alterada, você já é considerado doente, o médico já vai te prescrever um captopril lá para você baixar sua pressão. O que a gente está querendo, Dr. Leonardo Aguiar, a Jolivi e os médicos do futuro, é que a gente tenha outros indicadores, é isso? Exatamente. É que, na verdade, assim, tem pessoas que a pressão 13/9 vai ser a pressão normal dessa pessoa. Mas o que a gente quer? Vamos dar um passo atrás, vamos entender o que significa esse número como indicador. Porque só a pressão normal não indica nada, só o peso não indica nada. Mas, se você tem a pressão, vamos supor, o teu normal sempre foi 11/8, 11/9, esse é o teu normal. Se em algum momento ela começou a alterar e começou a subir, quer dizer que você está numa tendência que essa pressão está elevando. Então a gente está prevendo, é o cuidado preditivo dos dados, prevendo que se você não cuidar e não tomar nenhuma atitude, logo essa pressão vai passar os 13, os 14, os 15, e aí vai ter uma consequência. Então vamos começar a agir quando começar a ter esse padrão de mudança. Aí, se, por exemplo, se você vai ao médico, ainda que seja já porque a sua pressão está nessa tendência de aumento, você já consegue chegar ao médico mais certificado das coisas que você observou na sua casa, é isso? E esse é o mais bacana, você começa a observar que o teu corpo está alterando. Entendi. Que os teus indicadores estão alterando. E a pressão é só um exemplo, porque olha só, eu aprendi a medir a pressão certa, então estou tendo o meu indicador correto. Soube medir a pressão. E eu percebi essa alteração, essa tendência de elevação. O que acontece? Eu vou chegar, doutor, seguinte, nesse último mês minha pressão subiu muito. E eu preciso que o senhor me ajude, vamos lá. Antes, eu não quero ter o primeiro sintoma de uma pressão alta, de uma crise hipertensiva, que seja o AVC, o problema cardíaco. E eu acho que é mais legal do que isso, né, Léo? Porque além da questão numérica, você também começa a aprender a identificar o que as sensações estão te dizendo, é isso? Isso é muito bacana porque a gente começa a prestar mais atenção no nosso corpo e como o nosso corpo está reagindo no dia a dia. Perfeito. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Um indicador muito bacana, além da pressão, que é o número, pode ser sua aliança, seu anel. Tem dias que você vai ver que ele vai estar saindo super fácil da sua mão, mas vai ter dias que ele vai estar travando, vai estar indicando que você está mais inchado, a meia está marcando, você está retendo líquido, teu intestino não está funcionando com a frequência que ele funcionava antes. Vão surgir alguns sinais e sintomas que indicam, opa, sinal amarelo, alguma coisa não está bem. Vamos repetir para quem está em casa conseguir já ter essa conduta de se observar, né? Então, vamos lá. Minha pressão, eu comecei a sentir mais dor de cabeça. Quais são os outros sinais que o meu corpo pode me dar que eu preciso parar um pouquinho para prestar atenção nesse conjunto aí de sintomas? Quais sintomas são esses? Vamos lá. Dor de cabeça que não tinha e começou a ter com mais frequência. Certo. Dor nas costas, o estresse, tá mais cansado que o habitual, inchaço tanto nas mãos como nas pernas. O intestino fica mais preguiçoso, certo, caindo mais pelo, unha quebrando. São alguns detalhes que se você está naquela correria do dia a dia, você acaba não percebendo. Você acha que é normal. Tudo você põe a culpa, é o estresse. Claro que o estresse tem a parcela de culpa, mas assim, você não era assim há um mês atrás. Você estava no mesmo nível de estresse, mesmo nível de trabalho, e há pouco tempo começou a mudar. Então você começa a ter os teus indicadores, até o cinto da calça, que você vê, opa, mudou o furo, engordei um pouquinho, aumentei a gordura na barriga, sabe? Isso tudo é um indicador de alguma coisa mudou. Isso provavelmente ainda não apareceria num exame laboratorial, porque o exame laboratorial é um indicador de massa e um indicador de doença. Exatamente. Mas você consegue perceber que é um indicador da sua saúde, é isso? Exatamente. A gente começa a inverter, a gente começa a monitorar o nosso corpo
com essas alterações antes delas indicarem uma doença. O exemplo é da pressão, o exemplo é do teu peso, você vê, opa, cada vez mais eu tinha o cinto e o cinto está faltando furo no cinto, eu tive que trocar de cinto, o cinto está apertado, indica que está acumulando mais gordura abdominal, isso pode aumentar o risco de doença do coração. Então, são esses indicadores que a gente começa a prestar atenção. Porque, né, Léo, as pessoas escrevem muito aqui para a Jolivie, né? A gente recebeu até um e-mail do Augusto falando, o meu colesterol o meu colesterol tá alterado, o que eu posso fazer para o meu colesterol? Enfim, tudo bem. Mas as pessoas, elas têm uma avaliação da própria saúde que é uma avaliação muito comprometida, né? Porque hoje todas as nossas referências são referências de doença, né? Então, essa questão do colesterol é muito bacana. Até tem uma aula do Dr. Carlos que ele fez para os nossos assinantes, que ele explica todos os mitos do colesterol, os mitos relacionados à gordura. E assim, você precisa entender o que significa aquele exame laboratorial alto ou baixo. Se aquele colesterol alto ou baixo, se ele aumenta realmente a chance de você ter um problema cardíaco, qual é o tipo de colesterol que está elevado, qual a relação que tem com a atividade física, com alguma outra doença. De novo, só um número isolado, colesterol elevado, isso não funciona. E até porque, né, Léo, um assunto que a gente vive abordando aqui na Jolivie. Isso. Hoje, primeiro, o que é normal já é um normal meio adoecido, né? Segundo, hoje os indicadores servem sempre para uma prescrição de um remédio. Exatamente. Porque também os médicos estão numa visão generalizada, médicos e sociedades, de que medicalizar e remediar é só possível por meio do remédio. Então, as pessoas, elas querem se medir pensando num remédio, quando a gente sabe que o conceito da Jolivie de remediar é completamente diferente, né? Esse é um problema real que a gente tem? É um problema de todo o sistema, de tudo que acontece, porque, vamos lembrar, imagina um paciente que está com uma dúvida sobre o colesterol, ele vai e consulta com o médico em 5 minutos e leva o resultado dizendo, o colesterol está alto. E não deu tempo dele conversar e entender por que aquele colesterol está alto, o hábito de vida, como fazer, e simplesmente já sai com uma receita. Só para aproveitar o gancho, o Félix Souza Carvalho, por exemplo, perguntou pra gente se é necessário usar o mapa da pressão para ter um acompanhamento detalhado. Cai como uma luva, né? O que o mapa sozinho diz para você, né? Então, depende de pessoa para pessoa. Primeiro, é Félix, né? Félix, isso. Félix, o mais importante antes de tudo isso é você saber medir a pressão de uma forma bem correta. A gente já explorou esse assunto em algumas news e outras e-letters. A gente vai explorar de novo. Para quê? Para você ter uma medida correta. Tendo essa medida correta, é muito bacana se a gente consegue colocar no mapa, coloca no papel. Porque você vai entender o padrão da pressão. Vai entender quando ela vai estar aumentando ou diminuindo. E aí você começa a associar com a tua vida. Olha, toda vez que eu tenho aquela reunião, minha pressão sobe. Toda vez que eu faço atividade, minha pressão sobe. Então você vai ter o controle. É normal a gente ter alteração de pressão. Claro. O que não é normal é você ter consequências e essa alteração constante. O teu corpo sofre algum estresse, sofre alguma coisa, ele altera, depois se reequilibra. O que não é normal é essa mudança e ficar sempre no pico. Bruce, Félix, eu acho que o mais importante disso é que quando você faz um mapa no laboratório, ou que te mede, primeiro que assim, esse resultado quase pouco te pertence, né? Um resultado que serve para o médico identificar o que ele pode fazer por você em 4 minutos de consulta, fatalmente isso vai acabar numa prescrição. Se você consegue ter uma relação diferente com o seu indicador, se você faz o seu mapa e não se você vai fazer pede para alguém fazer um mapa para você, você consegue encontrar a causa. E quando você encontra a causa, remediar tem outro significado, né, Léo? Quando você encontra a causa, você realmente ataca a origem do problema e tem uma relação completamente diferente, né? E aí o número vira um indicador. Perfeito. E aí o número que mostrava alguma coisa isolada, que não significava nada, quando você interpreta ele indica que pode acontecer alguma coisa. E quando você tem essa relação com aquele número de indicador, minha pressão está alta, meu peso subiu, qual é a causa? Vou tratar, vou atrás. Perfeito. Para evitar que esse número sozinho, ele te confunda, mas você aprender a trabalhar com esse número como indicador para evitar uma doença e você buscar a tua saúde. É para isso que serve. Agora a gente prometeu para as pessoas que hoje a gente teria uma surpresa e antes de falar qual é essa surpresa, eu prometo que a gente já vai falar sobre isso,
É uma ciência identificar quais são esses indicadores de saúde, né? Você há muito tempo tem estudado para saber mesmo o que pode nos ajudar a prever o futuro da nossa saúde. E o futuro, não estou falando daqui 20 anos, não. Estou falando futuro segunda-feira, que é o dia que tem mais infarto. Então, se eu consigo prever isso na quinta-feira, eu evito um infarto na segunda-feira, né? Esse seu hábito de estudar quais são esses indicadores e tal, isso se deu por que especificamente, Léo? E o que você já consegue dividir com a gente aqui na Jolivie? Vamos lá. Isso tudo começou quando eu fui lá com o pessoal lá da NASA, quando eu fui naquele projeto lá na Singularity University. E é uma busca minha, mas de todas as pessoas que estão envolvidas na tecnologia e de todas as pessoas que estão buscando a promoção de saúde. Hoje em dia é muito engraçado, porque a gente tem vários dados das pessoas, dados médicos, mas a maior parte dos dados que a gente tem, os dados médicos das pessoas, são todos relacionados a algum evento de doença. Não é de saúde, Não né? de saúde. E aí que a gente começa a pensar, opa, vamos monitorar o mundo inteiro os dados de saúde. Como quantidade de água que você bebe por dia, quantidade de passos, atividade física, qualidade do sono, como você está dormindo, se você ronca, se você não ronca. Então, as pessoas estão aprendendo a medir. Então, as grandes empresas de tecnologia, até a história do Apple Watch é justamente para isso, para começar a trazer indicadores de saúde e a gente começar a monitorar esses indicadores de saúde e a gente intervir nos indicadores de saúde. Entendi, mas esses indicadores de saúde, eles ainda são uma grande novidade para a ciência, né? E você já está estudando e já tem algumas pistas do que a gente pode fazer por nós, é isso? E é isso que eu vou trazer aqui para a Jolivie, é isso que eu quero co-criar com os nossos leitores, essas informações, e a gente vai trazendo um indicador bem bacana de saúde que a gente já vai começar a falar, é o hábito intestinal. Gente, antes, só um abraço para o Jorge Tadeu, para o seu irmão que estão assistindo a gente aqui, pediram um abraço, eu estou me sentindo agora uma apresentadora de TV. Obrigado pela sua audiência e por estar aqui com a gente. É isso que a gente queria te contar hoje. Essa medicina do futuro, essa medicina que está sendo discutida na NASA e pelos gurus da tecnologia, ela já é possível, ela está aí dentro da sua casa. E o Dr. Leonardo Aguiar, ele topou ser o nosso personal saúde, ser o seu coaching de saúde. Isso. Ajudar as pessoas a identificarem e construírem os seus indicadores de saúde. É isso, Léo? É exatamente isso. Para quando elas tiverem esses dados, elas transformarem esses dados em indicadores e esses indicadores em conhecimento para mudar uma atitude. E quando elas chegarem no médico, elas chegam em outro nível de relação com o médico delas. Porque eu acho que isso é importante a gente frisar. Vez ou outra, a gente sempre recebe algum puxão de orelha ou algum ataque dizendo, lá vem a Jolivie querendo acabar com os médicos, lá vem a Jolivie querendo, né, acabar com a relação médico-paciente, que história é essa de falar mal de remédio e tal? Não. A proposta aqui é justamente outra, né? É levar de volta para a mão das pessoas, para a mão do Jorge, para a mão do Ângelo, para a mão deixa eu ver aqui, do Fábio, para a mão da Marisa, devolver a saúde para as mãos das pessoas, para que elas consigam ter uma relação diferente até com o médico, é isso? É isso, e é bem legal você tocar nesse ponto, porque a gente está vivendo um momento muito especial. O que acontece? Antes, todo o conhecimento da área da saúde estava na mão dos médicos. Certo. Com o advento da tecnologia, internet, você vai lá, coloca uma doença, você busca uma doença, ficou fácil você entender a doença. Certo. Doença, então, um conhecimento que estava na mão do médico caiu no conhecimento geral. Porém, esse conhecimento que está geral, ele está totalmente desestruturado, não está individualizado, é uma informação solta, não é uma informação específica para a Fernanda. E isso é muito bacana, que a Jolivie vai ajudar muito as pessoas a entender essas informações. É o que a Jolivie faz, ela estrutura a informação, leva ela de uma forma fácil para as pessoas entenderem, para conseguirem voltar e discutir com o médico e aprender. É outro nível de relação. E mais do que isso, né, gente? Aí fora a gente vê um monte de gente sendo personal tudo, né, Léo? A gente tem até personal amigo hoje. E o personal saúde é uma atuação extremamente importante que ela ou é oferecida por um preço exorbitante
ou ela é oferecida sem o compromisso com o estudo, né, com o que realmente faz a diferença. E é essa novidade que a gente está trazendo para todos vocês que estão nos acompanhando. O Léo, a partir de agora, com os nossos assinantes, para quem assinou o nosso dossiê Saúde e Nutrição, se você ainda não sabe o que é o dossiê Saúde e Nutrição, ele está aqui embaixo. Se você está no nosso site, ele tem um botão aqui embaixo dizendo quero conhecer o dossiê Saúde e Nutrição. Ele te explica o que é. Então, além de todas as cortesias e benefícios que a gente oferece para o nosso assinante, a partir de agora, Dr. Leonardo Aguiar vai ser o personal saúde, vai ser o seu coaching, oferecendo justamente essa informação que muda destino. É isso, Dr. Léo? Exatamente. A gente vai traduzir essa informação que está totalmente aberta e perdida na internet, vai organizar, estruturar e transformar essa informação em conhecimento. Perfeito. E esse conhecimento você vai pensar, opa, agora eu estou entendendo como o meu intestino funciona bem, como ele funciona mal, se eu comer isso eu vou ficar inchado. A gente vai ajudar a estruturar para você começar a se cuidar. Porque aí que é o legal da história. Uhum. Quando você tem informação, você é responsável pelas suas atitudes. Você não pode falar, eu não sabia. Você é corresponsável, você e seu médico. Se eu ficar doente eu vou no médico. Não. Se você ficar doente, você é tão responsável quanto o médico ou quanto o profissional da saúde. E você consegue encontrar realmente o que faz bem para você, né? Exatamente. Aquele alimento que realmente te favorece, Exatamente. aquela alimentação que não é sujeita ao efeito do marketing da indústria. Exatamente. Você consegue descobrir isso. O Dr. Léo falou aqui um ponto que eu acho bem interessante de citar para você, que é a questão da possibilidade que a internet deu de compartilhar o conhecimento. Muitas vezes de forma gratuita. Exato. E aqui na Jolivie a gente tem a informação compartilhada de forma gratuita e esse pacto é inviolável. Então a gente sempre vai continuar te oferecendo informação de saúde gratuita, de qualidade e que a gente se empenha bastante para ser a melhor informação que você pode ter de uma maneira rápida e prática. Por que a gente está estruturando o benefício de um personal saúde, de um coaching de saúde para quem é assinante? Eu acho legal explicar isso para as pessoas, porque fica parecendo que é uma privação, quando na verdade é uma melhora da experiência. No conteúdo gratuito, a gente não consegue oferecer sempre o aprofundamento que é necessário para a construção de um indicador fidedigno, né, doutor? É um pouco isso, na estrutura de conhecimento, quando vocês estudam lá na NASA, enfim, os gurus de tecnologia, eles falam isso, dessa estrutura de conhecimento, né? É bem bacana assim, ó, a gente está criando uma linha de raciocínio. Certo. E o que a gente faz na Jolivie? A gente dá um conteúdo tão bom, tão aprofundado, mas é um conteúdo amplo. Certo. E o que a gente faz? A gente aprofunda, mas em larga escala. Com os nossos assinantes, a gente cria uma linha de raciocínio, a gente vai unindo os pontos. E a gente consegue orientar exatamente como a gente quer que ele raciocine, como a gente quer que ele aprenda, a gente consegue dar um atendimento muito mais personalizado e efetivo. E esse é o objetivo. Entendi. Então, assim, você vai continuar recebendo informação gratuita de qualidade no seu e-mail. O Dr. Léo vai continuar te visitando, sempre por e-mail, a Nívia, Daniel Cunha, Daniel Amistalden. A gente vai continuar fazendo esse tipo de atuação com você. Mas para quem é assinante, a gente consegue oferecer um pacote de conhecimento mais aprofundado e que permite que o Léo tenha essa atuação em larga escala, mais individualizada, Exatamente. de construção de indicador de saúde. Vou pedir para os meninos já se prepararem, porque a gente quer dar um exemplo para você e até para que você tenha uma experiência mais legal nesse tempo que você está destinando para a gente, né? A gente vai mostrar um pequeno trecho de uma aula, uma videoaula que o Dr. Carlos Chilichka fez sobre o sono e o ronco. E depois desse trecho eu volto aqui para trazer um pouco mais de informações para você. Mas se você é um roncador, se a sua mulher fala que você ronca ou o seu acompanhante diz que você anda fazendo muito barulho na cama, fique com a gente e assista esse trechinho da aula. Meninos, pode soltar pra gente, por favor. Um dos meus pacientes mais teimosos, um dos casos mais difíceis que eu já lidei, morreu por causa de um ronco com apneia. Claro que este ronco era só um barulho de outros hábitos mais silenciosos. Este mesmo paciente era fumante, obeso e era adepto a uma cervejinha acompanhada de tiragostos gordurosos ricos em sódio.
Este paciente teimoso era o meu pai, que morreu há 13 anos após décadas de ronco impune. Um dia ele adormeceu no sofá, assistindo televisão e não foi para a cama. E como seria o destino dele caso tivesse encarado o ronco de frente? Se tivesse tratado as causas do ronco? Bom, se você ou alguém que você gosta está nessa situação, continue aqui comigo. Hoje nós vamos desvendar esse vilão. O ronco é um ruído de intensidade e frequência variáveis. É produzido pelo aumento da vibração dos tecidos moles da garganta em áreas estreitadas que dificultam a passagem do ar que respiramos. Essas áreas estreitadas podem estar localizadas nas fossas nasais, na faringe e na laringe. E quais são as causas do aumento da vibração dos tecidos na garganta? Primeiro, a má alimentação e a falta de exercícios que levam à obesidade. Segundo, hipotiroidismo, isto é, um mau funcionamento da tireoide. Uso excessivo de bebidas alcoólicas, que induzem a um maior relaxamento muscular, variável e proporcional à quantidade ingerida. Uso de medicamentos tranquilizantes ou sedativos. Edema, isso é, inchaço dos tecidos, e problemas que causam obstrução do nariz e da garganta. Presença de secreções como muco e catarro dentro da coluna aérea. Flacidez muscular e dos ligamentos que ocorrem naturalmente com o processo de envelhecimento, que acontece também nesta área. Essas causas podem aparecer em grupo ou isoladas. É importante dizer que nem sempre o fato da pessoa roncar está relacionado à má qualidade do sono. Mas o comprometimento do descanso pode existir. E é sobre isto que precisamos ficar atento aos sinais dados no dia a dia. De volta aqui, já mandando um abraço para o seu Nivan Gomes. Seu Nivan, o ronco também é um mensageiro de algum problema com o sono? Léo, eu resolvi citar esse exemplo porque realmente eu acho que o sono, a qualidade do sono, é algo que fica muito marginalizado hoje quando a gente pensa em cuidado com saúde. Nessa sua medicina preditiva, nessa sua medicina que consegue prever, é possível que a sua atuação como coach ajude as pessoas a terem uma melhor relação e conseguirem identificar se elas estão tendo um sono de qualidade ou não? Com certeza, Fernanda. E esse é o nosso objetivo. E, na verdade, todo mundo que hoje em dia trabalha com, vamos falar assim, prever o futuro da saúde, está todo mundo buscando esses indicadores e buscando isso. Então, as grandes empresas de tecnologia no mundo inteiro e os médicos do futuro estão buscando isso. E o ronco é sim um sinal de que alguma coisa não está funcionando bem e provavelmente já passou no vídeo aqui com o Dr. Carlos, algum trechinho e tem um conteúdo mais aprofundado, mas também não só o ronco. Como eu falei, a gente vai começar a trabalhar outros indicadores e a gente começou pelo peso. Entendi. Só para convidar você que está nos assistindo, a gente está quase no finalzinho da nossa aula, então, por favor, participe. Tem um ícone aqui no canto direito da sua tela, participe lá, escolha qual é a área da sua saúde que você adoraria ter um personal. E vamos também contar para as pessoas que estão aqui nos assistindo que, assim, antes de anunciar essa nova atuação do Dr. Leonardo com os nossos assinantes da Jolivie, a gente fez um pequeno teste, né, com a nossa parcela de pessoas que já são assinantes para ver se a interação seria legal e se o resultado seria bacana. Então, a gente não falou sobre sono, a gente falou sobre peso, né, doutor? Conta para as pessoas como é que foi. Exatamente isso. O que a gente começou a fazer? A gente começou a estruturar, como eu tinha falado antes, a linha de raciocínio para a pessoa aprender a medir o peso. E qual a relação que o peso tem como indicador de saúde. Entendi. Só o peso, o número, ele não indica nada. Porém, o peso, quando você começa a usar algumas fórmulas, fazer uma relação com a altura, ou até calcular o índice de massa magra, o percentual de gordura, aí já começa a dar ideia se você está com sobrepeso, se você está abaixo do peso, se você está obeso. E quando você começa a sair dos valores normais de quantidade de gordura, de percentual ou do peso, você começa a indicar que tem alguma doença, alguma coisa não está funcionando bem.
E aí a gente vai, eu falei de uma forma mais aberta, mas a gente vai detalhar mais nas nossas próximas news. E a gente consegue indicar para as pessoas o que de fato pode estar resultando naquele número da balança, que sozinho, quando você sobe, ele não quer te dizer nada. Queria reforçar para vocês que a figura do Dr. Leonardo como seu personal de saúde é algo que, assim, muito dificilmente você encontraria em outro lugar por um preço tão acessível. A gente tem uma condição especial para cartão de crédito, R$ 9,90 por mês. Além do Dr. Leonardo te visitando e te provocando a construir uma nova relação de saúde, a gente tem o nosso dossiê sempre com conteúdo muito aprofundado, com relato de pessoas que estão enfrentando algum tipo de adoecimento, que estão construindo uma nova relação de saúde. É um pacote da saúde verdadeira, é um pacote que sempre vai priorizar a prevenção ao invés do remédio vendido na farmácia, e é um pacote que vai conseguir fazer com que você consiga responder verdadeiramente se você está bem. Porque hoje a nossa visão é muito distorcida. A gente utiliza indicadores de doença para avaliar se a gente está bem ou não. Isso não pode dar certo nunca, né, doutor? E não vai dar certo. E mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar pagando preço por não estar atento à nossa saúde, a não estar atento ao nosso corpo. E eu acho que esse é o principal propósito da Jolivie, sabe? Abrir os olhos das pessoas e trazer informações e fazer... Dá um chacoalhão, vamos lá. Para onde que você está olhando? É para cá ou é para dentro? Se a gente continuar na relação que a gente tem hoje com a nossa saúde, a gente vai continuar morrendo de doença crônica. Exatamente. 72% da população brasileira adoece cronicamente, acaba lotando hospital, acaba fazendo com que os nossos médicos não tenham mais do que 5 minutos para o nosso atendimento. Espero que vocês gostem dessa aula e utilizem esse conhecimento, votem, porque o nosso compromisso é o indicador mais escolhido na nossa enquete será o próximo indicador que o Dr. Leonardo vai utilizar para ser o seu personal. Então, se você votou e escolheu qualquer uma dessas áreas, sono, alimentação, exercício físico ou controle do estresse, saiba que se você garantir agora a sua assinatura do dossiê numa condição especial de pagamento, Dr. Leonardo vai te visitar por e-mail para te ajudar a construir o seu indicador de saúde. É isso que a gente faz na Jolivie. Se você quiser mais informação sobre o que é o nosso dossiê, é só acessar esse botão que está aqui embaixo, se você estiver nos acompanhando pelo nosso site. Se você estiver no Facebook ou no Periscope, a gente vai colocar nos comentários. E se você tiver qualquer dúvida, escreva para contato@jolivie.com.br. Antes da abertura das Olimpíadas, ou antes de casar o seu Pokémon, ou antes de você pensar em enfiar o pé na jaca nesse final de semana, ou antes de você pensar em começar uma dieta na segunda-feira, ou se você não está conseguindo mais fechar o seu cinto, se você está roncando, qualquer que seja a sua situação, assine o nosso dossiê, ganhe um coaching de saúde que te visita toda semana por e-mail e crie uma nova relação com a prevenção da sua qualidade de vida. Obrigada pelo carinho, pela participação. Um beijo para todo mundo que eu não mandei que está aqui. Para o Nizam, para Maria José, para Dona Antônia Albuquerque. Obrigada, Dr. Leonardo. Obrigada, Nívia. Obrigada, meninos. A gente se vê a qualquer momento na sua caixa de entrada, no seu e-mail. Até mais. Tchau, obrigado.